Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo do canal Guardiões da Fé. Eu sou Edmeia Lima e hoje nós vamos encerrar o nosso estudo sobre a Inquisição. Eu gostaria de pedir a você para se inscrever no canal, se ainda não é inscrito, deixe seu like, compartilhe esse vídeo e inscreva-se também no nosso canal no Telegram. Lá eu tenho vários vídeos, várias informações sobre assuntos muito importantes, tá ok? Hoje nós vamos tratar sobre a instituição da Inquisição. A questão dos albigenses no sul da França apressou a instituição da Inquisição. Como instituição permanente e oficial para toda a Igreja, a Inquisição apareceu só em 1231. Diante da cruzada contra os hereges em Albi, esses se esconderam, dissimularam a sua ação e transformaram-se numa sociedade secreta. Então, em 1231, o Papa Gregório IX, que foi Papa de 1227 a 1241, transformou a Inquisição num organismo permanente e independente dos bispos e dos legados pontifícios, instituindo um tribunal, cuja tarefa era lutar contra as forças secretas da heresia. Os franciscanos e dominicanos ficaram encarregados devido ao prestígio na época. A Igreja colocou o que tinha de melhor em seus quadros para cuidar do assunto. Assumiram os frades em obediência à Santa Fé, uma missão que lhes valeu, principalmente aos dominicanos, muitas inimizades e até hoje injustas acusações. Vários inquisidores morreram pelas mãos dos hereges. Vê-se que a Igreja tratava a Inquisição com muita seriedade. Fundado o Tribunal da Santa Inquisição na França, ele se estendeu rapidamente por toda a Europa. O imperador Frederico II, de 1194 a 1250, colaborou com os legados do Papa na perseguição dos hereges. A iniciativa do imperador teve vastas consequências. Em 1235 foi nomeado pela primeira vez um inquisidor geral para a França, o dominicano Roberto, o Bugre, assim chamado por ter sido búlgaro, isto é, cátaro. Este conhecia profundamente os erros dessa heresia e modos de agir dos sectários. O bispo Doaz afirma que, abre aspas, a razão de instituir a Inquisição Papal foi a necessidade de criar uma arma de defesa para repelir as intrusões do imperador Frederico II na esfera eclesiástica, fecha aspas. F. de Almeida afirma, abre aspas, é bem conhecida a hipocrisia política de que usou o imperador nas suas relações com a Santa Sé, faltando sem escrúpulo aos compromissos mais solenes e excedendo muitas vezes o círculo de sua autoridade. A pretensão de dominar o papado é manifesta. O zelo, por vezes excessivo, que Frederico II mostrou na repressão da heresia, obedecia ao mesmo pensamento de dominar o poder eclesiástico, procurando ganhar prestígio na opinião dos fiéis e afirmando solenemente a própria autoridade. Fala da plenitude do seu poder, que lhe vinha de Deus. O Senhor constituíra-o defensor da tranquilidade da Igreja, para não deixar contaminar por algumas ovelhas ranhosas. Apoia-se em ambos os direitos, civil e eclesiástico. Ao mesmo tempo, o imperador planejava lançar na mesma fogueira os hereges e os seus inimigos pessoais e políticos, e assim o fez. Isto está na História da Inquisição em Portugal, fecha aspas. A decisão papal de colocar uma barreira contra a ingerência do imperador, instituindo a Inquisição, foi para impedir a prática de crimes políticos cometidos em nome da Igreja.
O proceder de Frederico II foi imitado mais tarde pelos reis da Espanha e Portugal nos séculos XV e seguintes, como veremos adiante. Era uma época de dura disputa entre o império e a igreja, em que os imperadores queriam submeter os papas. Na verdade, o imperador usava as duras leis, falsamente baseadas na preocupação pela pureza da fé, para eliminar os inimigos e rivais pessoais, usando como pretexto a heresia. Um tribunal puramente religioso ligado ao Papa garantiria a liberdade eclesiástica e a autoridade desta corte poderia ser confiada a pessoas de grande reputação e especialistas com grande formação teológica, como os franciscanos e dominicanos, e não por pessoas despreparadas e suspeitas indicadas pelo imperador. Em 1229 começou em Toulouse a Inquisição Episcopal, a qual atendia às necessidades reais e os clamores tanto dos monarcas e magistrados civis, como também a exigência do povo cristão, que a revelia da autoridade da Igreja já praticava a repressão física contra os hereges. O Papa estabeleceu então a Inquisição como um tribunal com juízes permanentes para executar suas funções doutrinais em seu nome. É preciso deixar claro que os tribunais da Inquisição não criaram nada de novo, nem os interrogatórios secretos de testemunhos e a consequente acusação oficial, nem a perseguição aos hereges, a tortura, as penas aplicadas, prisão, confiscações de bens, a fogueira, etc. Tudo isso já era usado antes da Inquisição ser oficializada e não foi invenção da Igreja. Procedeu do direito romano, renascido no século XII. Gregório IX deixou explícito que nenhum tribunal da Inquisição podia funcionar sem a cooperação do bispo diocesano, embora estivesse ligado ao Papa. Inocêncio IV, que foi Papa de 1243 a 1254, em 1254 proibiu pela segunda vez a cadeia perpétua e a entrega ao braço secular sem o consentimento do bispo. Ordens semelhantes foram dadas por Urbano IV, que foi Papa de 1261 a 1264, em 1262. Clemente IV, que foi Papa de 1265 a 1268, a ordem foi dada em 1265. E Gregório IX e Gregório X, que foi Papa de 1271 a 1276, no ano de 1273. Bonifácio VIII, que foi bispo de 1294 a 1303, e Clemente V, que foi Papa de 1305 a 1314, declararam nulo e sem valor todas as sentenças emitidas sobre a fé, a menos que fossem decretadas com a cooperação e aprovação dos bispos. É notório que os papas sempre defenderam a autoridade dos bispos e buscaram livrar os tribunais da Inquisição de arbitrariedades e caprichos. Logo se fez sentir a necessidade de uma direção central que tivesse as atribuições de um Tribunal Supremo de Apelação e resolvesse dúvidas e consultas. Então, em 1263, o Papa Urbano IV nomeou João Caetano Ursino primeiro inquisidor-geral. Séculos mais tarde, em 1542, Paulo III, que foi Papa de 1534 a 1549, aboliu este cargo e confiou as suas atribuições à nova Inquisição Romana. Em 1568, Sisto V, que foi Papa de 1585 a 1590, reformando as congregações da Cúria Romana, confirmou as disposições de Paulo III. Com essa centralização, chegou a seu término a evolução da Inquisição, chamada medieval, por ter suas origens na Idade Média. Ela funcionou até o século V. Depois, perdeu importância em muitos países, tendo, contudo, uma renovação na Itália e na Península Ibérica. Na Alemanha havia, além dos valdenses, seitas menores. Uma delas era a dos luciferanos, que honravam Lúcifer,
que, segundo o ensinamento da seita, Satanás fora injustamente banido do céu e que um dia triunfaria vencendo Deus. Por ocasião da Páscoa, fingiam que comungavam e depois lançavam a hóstia consagrada no esgoto. Outra seita era a dos irmãos do livre espírito, panteístas, ensinando que Deus se achava em toda parte, nos homens, nos animais e até nas plantas. Diziam que tudo provinha de Deus e tudo voltaria para Ele, sendo inúteis então as boas obras e o culto exterior. Pregavam a não existência do purgatório e inferno, e os sacramentos da igreja não teriam valor algum. Conrado de Marburg, inflamado orador, foi nomeado inquisidor-geral na Alemanha em 1227. Em 1229 foi descoberta uma poderosa rede de valdenses em Estrasburgo e contra eles a Inquisição agiu pesadamente. Conrado acabou sendo assassinado. A partir daí a Inquisição nesse país ficou por conta dos bispos. O Concílio de Constança, 1414 a 1418, mandou que se combatesse as heresias através de um controle permanente a cargo dos bispos e dos príncipes. A Inquisição, na verdade, nunca conseguiu se firmar bem na Alemanha. Os modos de proceder dos tribunais da Inquisição eram tão estáveis que as exposições gerais ficaram essencialmente as mesmas no decorrer dos séculos e nos diferentes países. Os processos abrangiam heresia, suspeita de heresia, cisma, apostasia, magia, adivinhação, vaticínios, sacrilégios. A responsabilidade do inquisidor era enorme. Ele devia estar imbuído do desejo de defender a fé, a salvação das almas e a extinção da heresia sem jamais ceder à ira e à paixão, enfrentar as hostilidades sem medo e não ceder a subornos e ameaças. E devia ter misericórdia na hora das penas, escutar os conselhos dos outros e não confiar demasiado em sua opinião ou nas aparências. Bernardo Guy e Nicolau Eymerich foram inquisidores durante muitos anos e descreveram o inquisidor ideal conforme desejava Gregório IX quando escreveu a Conrado de Marburgo, abre aspas, não castigar o débil para ferir com isto o inocente, fecha aspas. Os inquisidores dominicanos e franciscanos eram homens honestos e preparados, bons cristãos, muitos deles de santidade comprovada. Muitos foram canonizados pela Igreja. Há uma visão deturpada de que os inquisidores eram carrascos desalmados. Como se pode notar, a Inquisição está longe de ter sido esta Inquisição irresponsável cujos membros saíam pelos caminhos e cidades matando pessoas à torta e direito, como se costuma afirmar. É claro que os procedimentos da Inquisição jamais seriam repetidos hoje pela Igreja, como mostra a sua história. No entanto, nesta época, esse método era adotado de boa fé e zelo religioso dos pastores. Segundo a mentalidade, era dever de justiça punir os hereges, uma vez que ameaçavam a igreja, destruíam a fé e também a ordem social. É bom repetir que para os medievais os bens espirituais tinham mais valor do que os bens materiais. A destruição da fé os revoltavam, como hoje desperta a revolta a alguém que perdeu um precioso bem material. Os trâmites do processo inquisitorial são bem conhecidos em função dos textos da época conservados, bulas pontifícias, decisões de bispos, cânones de concílios, formulários e manuais redigidos por inquisidores como São Raimundo de Penafort e Bernardo Guy, um dos mais conhecidos inquisidores do século XIV. A Inquisição teve o mérito de possibilitar um julgamento sério e de acordo com a lei e a justiça da época, punir os hereges e criminosos e eliminar a desordem na vida pública. Essas medidas ajudaram os hereges, pois o procedimento canônico regular introduzido acabou com a arbitrariedade, paixão e injustiça das cortes civis da Espanha, Alemanha e França. Enquanto elas valeram, nenhuma condenação sumária
ou execução em massa ocorreu. O historiador americano protestante Charles Agalea, profundamente hostil à Igreja Católica, em seu livro History de l'Inquisition al Moyen Âge, de 1900, afirma, abre aspas, a Inquisição não foi uma organização arbitrariamente concebida e imposta ao mundo cristão pela ambição e pelo fanatismo da Igreja. Foi antes o produto de uma evolução natural, poder-se-ia quase dizer necessária, das diversas forças de ação no século XIII. Os inquisidores se preocupavam muito mais em converter os hereges do que em fazer vítimas. Estou convencido de que o número de vítimas que pereceram na fogueira é muito menor do que se julga ordinariamente. Entre os modos de repressão empregados em consequência das sentenças inquisitoriais, a fogueira foi relativamente o menos usado. Cauli, 1914, página 376. Segundo Lea Bernardo de Caux, inquisidor em Toulouse, em 1246, apelidado injustamente de Martelo dos Hereges, não entregou um só deles ao braço secular, e que o famoso Bernardo de Guy, de 1308 a 1323, pronunciou 637 condenações, das quais somente 40 penas capitais. Sobre os 80 hereges que o conde Raimundo VII de Toulouse mandou queimar próximo de Agen em 1248, diz Charles Agalea, abre aspas, se aqueles desventurados tivessem sido julgados pela Inquisição, nenhum deles teria sido condenado à fogueira. Fecha aspas. Cauli, 1914, página 377. Vê-se por esse caso que a Inquisição Papal salvou muitas vidas. As normas do procedimento inquisitorial foram sendo sucessivamente ditadas por bulas pontifícias e decisões de concílios. No contexto da época, não há como negar que a Inquisição episcopal e papal era um progresso em relação ao antigo estado de coisas, em que as populações faziam justiça pelas próprias mãos. É de notar que nenhum dos santos medievais, nem mesmo São Francisco de Assis, reconhecido como símbolo de mansidão, levantou a voz contra a Inquisição, embora soubessem protestar contra o que lhes parecia erros destoantes do ideal da Igreja. Santa Catarina de Sena, por exemplo, foi a Avignon, na França, pedir ao Papa Gregório XI, que foi Papa de 1370 a 1378, que retornasse para Roma e não teve medo de dizer-lhe que sentia o cheiro fétido do inferno em sua corte. Na França e na Alemanha aconteceram muitos casos de linchamentos de hereges por parte da multidão enraivecida. O historiador Charles Lea afirmou o seguinte, abre aspas, seja qual for o grau de horror que possam nos inspirar os meios empregados para combatê-la, a heresia dos cátaros, reconhecemos sem hesitação que naquelas circunstâncias a causa da ortodoxia se identificava com a da civilização e do progresso. Se a heresia dos cátaros tivesse prevalecido sobre o cristianismo, ou se apenas a ele se equiparasse, não há dúvida de que a influência teria sido desastrosa e teria a consequência de fazer a Europa voltar à barbárie dos tempos primitivos. Devemos ser reconhecidos à Inquisição apenas em uma coisa, a de ter destruído os funestos dogmas dos cátaros. Fecha aspas, Martina, volume 2, página 153. Vemos então que até um historiador adversário da Igreja reconhece em sua vasta obra que a Inquisição foi necessária naquele tempo. Então nós concluímos agora esse estudo sobre a Inquisição, onde nós percebemos claramente que ela é usada hoje pelo inimigo de Deus, pelo inimigo da Igreja, como uma arma para tentar desmoralizar a Igreja, para tentar desmoralizar Deus,
não é? Então, a Inquisição, apesar de tudo, ela foi algo bom e necessário. E muitas pessoas hoje em dia, mal informadas, quando querem atacar Deus, quando querem atacar principalmente a igreja, usam esse tema de forma inadequada, né? Então, a melhor arma que nós temos contra essas mentiras é o conhecimento. Eu espero que tenha sido de grande valia para vocês. Espero que a partir de agora, quando vocês ouvirem falar mal sobre a Inquisição, que vocês se lembrem desses vídeos e defendam a igreja, defendam a verdade acima de tudo, tá ok? Muito obrigada por ter assistido até aqui, um grande abraço para você, fica com Deus.